Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, tenho a honra de ter aqui comigo hoje um dos jornalistas que eu mais admiro, que é o João Batista, que está hoje na revista Piauí, mas já passou aí por muitos veículos importantes, tem uma carreira ali impecável. Ele realmente é uma dessas pessoas que a gente se orgulha muito. Ele é um jornalista de verdade, ele está preocupado com a informação, com a verdade do conteúdo, e ele vai explicar isso tudo para a gente. O João é jovem e ele é uma dessas pessoas que a gente tem que se levantar para aplaudir. Seja bem-vindo, João. Carla do céu, eu vou pedir para salvar esse trecho e cada convidado que entrar dentro da minha casa eu vou apertar o play para ver se eu acredito nisso um dia. Muito, muito obrigado. Eu te conheço já tem alguns bons anos, talvez uns 15 anos, dos tempos em que eu trabalhava como repórter e colunista da revista Veja São Paulo e vocês da Media Land produzindo milhões de conteúdo, de ficção e documentário, enfim. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. É verdade, João. E, gente, o João, ele é um apaixonado pelo jornalismo, né? A gente vê isso na escrita dele, que é uma escrita, primeiro, muito educada, né? Toda vez que eu vou ler uma matéria do João, eu vejo como é que ele trata bem, mesmo os assuntos que são muito difíceis, mesmo quando ele precisa alertar sobre algo que é criminoso ou algum criminoso, né? Então, assim, não existe uma falta de respeito, e isso eu acho que é muito importante. Esse é um caminho que eu também pratico. Eu acho que nós temos que trabalhar com o respeito, porque o respeito ele é um divisor de águas, senão a gente fica naquele bate-boca, né, e fica naquela coisa opinativa, eu acho. O João não trabalha com achismos, o João trabalha com fatos Apurações. exatamente apurados. Eu vou pedir, João, explica para as pessoas esse processo, porque infelizmente nós estamos vivendo a era das fake news ou das notícias falsas. Você tem toda a razão, eu sou um apaixonado pelo meu ofício de reportar, né? Eu sou repórter da revista Piauí. Se eu tivesse de escolher hoje uma faculdade a ser feita, certamente eu escolheria de novo o jornalismo. Acredito que nunca a nossa profissão foi tão essencial diante de todas essas redes e da criação de um sistema mesmo de desinformação que é bastante difícil de ser dissolvido e de ser combatido. No veículo em que eu trabalho, a Piauí, que já tem 18 anos, é especializado em jornalismo narrativo e investigativo. Ali a gente tem um processo de feitura, de confecção da notícia que é muito, muito rigoroso, Carla. Então, uma vez que a pauta é aprovada, o repórter vai para a rua para fazer matéria, a gente vai para a rua, tem matérias em que eu viajo para outros lugares, por exemplo, a cobertura do caso da Mariana Ferrer, eu estive 2 vezes em Florianópolis para entrevistar as pessoas envolvidas, para acompanhar o julgamento de segunda instância, vou fazer o perfil de uma cacique trans, a única que tem no Brasil, vou até Rondonópolis, pego o ônibus até perto da aldeia em que ela está administrando, daí pega barco, anda mais X quilômetros, daí chega no lugar, enfim. A gente vê o olho do personagem, a gente vai atrás das pessoas que podem nos fornecer informações, documentos e aquilo que é o primordial para contar uma boa história. Uma vez que é feita essa apuração, a matéria é escrita, uma vez que ela é escrita, ela é enviada para o editor, e depois da edição, que é bastante minuciosa, ela vai para a checagem. A diretora do departamento de checagem da PBL se chama Marcela Ramos, ela é brilhante. A checagem, ela lê a reportagem e ela pede, antes da leitura, que a gente envie o que a gente tem de o que foi investigado. Então, gravações com as entrevistas com a fonte, se tivermos, em geral a gente tem que ter. No caso de algum processo, o processo em si, documentos que foram recolhidos ao longo da investigação jornalística. E, em último caso, elas podem ligar para o personagem, para a pessoa retratada ali, para ver se é aquilo mesmo. Então, o processo de checagem, ele não é feito em meia hora, ele não é feito em 6 horas. Às vezes leva mais de dia, às vezes levam dias. Mas uma vez que todo esse ciclo da feitura é feito, aprovação da pauta, repórter na rua,
investigação, escrita, edição e checagem, o processo final disso tudo dá uma segurança muito grande para todos os envolvidos, entendeu? E nós fazemos matérias que são bastante espinhosas, né? A gente mexe na ferida, falando de assédio, falando de investigação criminal a respeito de venda de droga, falando de uma série de questões políticas, grileiros, enfim, notícia não falta. Então, é um processo longo, é um processo que faz a gente suar a camisa, mas uma vez que ele é encerrado, ele dá uma segurança gigantesca. Ele é excelente. É um E privilégio. e é por isso que eu acho que é tão importante que as pessoas entendam, né, a necessidade de consumir esse tipo de conteúdo, né, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma imensidão, né, de conteúdos que e aí tem um trabalho, né, que é um trabalho absurdo para desmontar as notícias falsas. Uhum. Olha só, gente, o que que o João acabou de contar aqui. E assim, além de ser demorado, é custoso. Tem um investimento financeiro aí muito grande, que não é pequeno. Porque o repórter, Carla, ele não fica exclusivamente tocando uma pauta. Eu, pelo menos, não consigo fazer isso. E cada pauta tem um tempo de acontecer. Maturação. Maturação. Posso dar um exemplo aqui? Pode, deve. Por exemplo, a gente fez uma matéria a respeito da venda de metanfetamina pelo aplicativo de relacionamento voltado para homem gay chamado Grindr. É o mais popular de todos. Enfim, o Grindr existe desde 2009. É um app americano extremamente popular entre homens gays. Até aí, tudo certo. Ele cumpre uma função muito interessante. Você imagina você estar numa cidade pequena, que não seja uma metrópole como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Cuiabá. Então, as pessoas têm uma dificuldade de encontrar eventuais parceiros para namorar ou para fazer sexo. Não Tá tudo importa. certo. Não importa. Então, o Grindr ele cumpre uma função muito grande, aproximar pessoas iguais que querem se conhecer, se relacionar. Tudo lindo. Ocorre que o Grindr ele também virou uma biqueira online, ou seja, um lugar onde traficantes estão ali oferecendo droga. Não é recente, tá? Em 2017, a polícia de São Paulo fez uma investigação grande. A 4ª Divisão de Investigações de Entorpecentes aqui da cidade de São Paulo fez uma investigação muito grande. Eles pediram autorização judicial para poder negociar com os traficantes que estavam ali no Grindr, oferecendo, sobretudo, cocaína, ketamina e maconha. Uau. Pois é. Então, o que os investigadores fizeram? Eles se passaram por usuários do Grindr, digamos assim, por pessoas com perfis ali, e contataram esses traficantes que, por sua vez, ofereceram a droga e venderam a droga. Mais uma vez, a polícia tinha essa autorização. Configurado o crime, ou seja, o oferecimento e depois a venda de droga, esses investigadores prenderam 11 pessoas. Isso em 2017. Com a questão da pandemia, aumentou muito mais a venda de droga online. Não só no Grindr, mas também em Telegram, enfim, por várias Se formas. bobear, deve ter no Tinder Se também. tava todo mundo comprando fralda para o filho, cerveja para abastecer a geladeira, livro, Remédio. também aconteceu, remédios, também aconteceu o mesmo com drogas ilícitas. Pois bem, aí, cara, eu fiz uma matéria que foi publicada em outubro do ano passado a respeito de opioides, só para chegar em como a pauta Lógico. veio até mim. A matéria sobre opioides, basicamente, ela se deu pelo seguinte fato: a Sociedade Paulista de Anestesiologia criou um departamento para cuidar de médicos anestesistas adictos em opioide. Então, tudo que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, dessa crise gigantesca de, né, é o maior índice por morte nos Estados Unidos, é o opioide mais do que ataque cardíaco, mais do que acidente de carro. Lá eles estão vivendo uma crise sem precedentes. Eu queria entender, e no Brasil, o que está acontecendo? Daí eu descobri que essa Sociedade Paulista de Anestesiologia criou um departamento para cuidar de anestesistas adictos. Eu falei, opa, então é um problema. Falei com a doutora Rita de Cássia, presidente desse departamento, e fiz a matéria. Foi uma matéria, voltando ao começo da nossa conversa, que tomou uns 5 meses. Porque você convencer um médico anestesista a falar da adição dele não é mole. É difícil. O cara tem que entender que aquilo pode ajudar eventuais pessoas que estão passando pelo mesmo que ele. E a gente conseguiu um médico do Espírito Santo muito corajoso que topou fazer uma foto, mostrar o peito e contar o que aconteceu com ele. Pois bem, existe aqui, sobretudo em São Paulo, muitos médicos adictos em opioides. Então, eles têm um acesso maior do que a população civil, brincando, né? Tem. Eles pegam o fentanil, sobretudo, dentro das farmácias dos centros cirúrgicos. Eu falei com um médico, cara, que ele me contou o seguinte: ele fazia plantões extenuantes e passou a ter dor nas costas.
Ele falou: quer saber? Para aliviar minha dor, isso no plantão de Natal. Ele aplicou fentanil. E o fentanil dá uma sensação de bem-estar gigantesco, né? A pessoa que sofre um acidente de. Toma o fentanil. Sei lá, Tem até o pirulito, né, nos Estados passa Unidos. em cima da tua perna, você chega no hospital, eles te aplicam fentanil, você dá risada. Ele inibe a sensação de dor. Ele tem uma razão muito importante de existir, né? Afinal de contas, tem Lógico, ele é uma cirurgias, droga exato. importante. E daí esse cara começou a tomar. Ele gostou e começou a tomar com frequência. Quando ele viu, ele não podia mais usar camisa de manga curta, porque as veias do braço dele estavam completamente roxas. Ele começou a aplicar na canela. Quando a canela não pegava mais a injeção, ele começou a aplicar no peito do pé. Ele já teve overdose dentro de hospital. Mas o mais grave, ele foi preso, porque em um dos hospitais onde ele trabalhava aqui em São Paulo, desconfiou que ele estava roubando ampolas de fentanil. E mais que isso, não aplicando a medida correta no paciente. Ou seja, chegava um paciente ali que precisava de 10 ml, 5 ml de fentanil para determinada cirurgia, ele não aplicava tudo para ele Poder escamotear um guardar para pouco para ele. ele. Exatamente. Então, os pacientes estavam reclamando para os médicos do hospital que eles estavam voltando muito cedo e com muita dor, o que não era comum. Resumo da ópera: esse cara foi preso e depois solto. Ele está limpo hoje, mas ele faz um tratamento contínuo. Mas sai essa matéria sobre o opioide, muito que bem, teve uma repercussão legal, é um assunto interessante, né? A gente falar que, ao contrário dos Estados Unidos, em que a população como um todo está viciada em opioide, aqui no Brasil está bastante restrito a pessoas da classe médica, sobretudo anestesistas e enfermeiros, e com venda de opioides por Telegram, tá, Carla? Sim. Eu entrei em grupos de Telegram vendendo oxicodona, fentanil, muito simples. Alprazolam. Tudo. Que daí seria do campo dos antidepressivos e Preciso. sedativos, né? Mas, enfim, são grupos abertos, não são grupos fechados. Nesses grupos, as pessoas que compram, elas ainda tiram foto mostrando: olha, chegou meu fentanil aqui em casa, é eficaz. Meio que para provar e fazer uma propaganda para aquele que forneceu. É isso, é descarado. Pois bem, sai a matéria do opioide, daí um amigo meu, gay, ele falou: João, que da hora essa pauta do opioide, mas você tá ligado no que tá acontecendo com a metanfetamina? Eu falei: não. Ele falou: João, é que você tá fora do mercado, tá casado já tem um tempo, Muito tempo. mas assim, no aplicativo Grindr tá rolando direto. Eu falei: explique, tecla SAP, o que é isso? O que você tá falando? Daí ele me explicou o seguinte, Carla, que traficantes entram no Grindr para falar que eles vendem usando emojis. Então, se o cara coloca o diamante ou o anel de diamante, quer dizer que ele vende ou consome a metanfetamina, que na gíria da rua, na gíria gay, é cristal ou tina. Ninguém fala metanfetamina, é tina ou cristal. Então, o diamante, seja na forma da pedra do diamante, né, o emoji da pedra, ou o anelzinho que parece um anel de noivado, significa que a pessoa fuma a metanfetamina, fuma o cristal. Por pipe. Pipe são os cachimbos, aqueles cachimbos De transparentes, droga. que também são muito comuns no meio do crack. E o foguete significa que a pessoa faz a aplicação de metanfetamina intravenosa na veia. Falei: ok. Falei: deixa eu checar. Entrei no Grindr. Eu moro numa região de São Paulo que é relativamente próxima à Avenida Paulista, que é uma região, portanto, que tem muitos gays, né? Turistas gays, Sim, moradores gays, sim. enfim. Ótimo, né? Que existimos e ocupamos todos os espaços. É verdade. Tinha muitos perfis com isso. João. Mas não era um, não era dois, não eram três. Eram muitos. Muitas pessoas colocam esse perfil só para comunicar que ela usa. Então, de repente, tô lá eu, João Batista, com um anelzinho de diamante, e vejo você, Carlo Albuquerque, com um anel de diamante. Eu sei: opa, esse cara gosta do mesmo que eu. Então, vou contatá-lo e, de repente, a gente pode transar sob o efeito da droga, que é o chemsex, o sexo químico. Esse é o termo. E tem aqueles que vendem, que eles colocam assim, delivery, e aí os emojis. Daí eu apresentei a pauta para o meu editor. Falei: depois do opioide a gente vai ter que fazer sobre outra droga, é o cristal, tá acontecendo isso, aquilo, outro. Manda ver. Pauta aprovada. E daí eu fui atrás de casos, entendeu?
Eu liguei para médicos especializados em adição para entender, isso é um problema dentro da clínica de vocês? Daí eles falaram, sim, demais. E é uma coisa que tem crescido recentemente. Carla, um dos personagens, ele tem 20, da minha matéria, ele tem 27 anos e ele tá no último ano de residência médica em dermatologia no Hospital das Clínicas, que é ligado à Universidade de São Paulo. Então a gente está falando de uma pessoa extremamente capacitada, Sim. certo? Ele começou a tomar tina, primeiro Meta. fumando e depois se aplicando, durante a pandemia. O que aconteceu? A primeira vez, na verdade, foi um show da Kylie Minogue que teve aqui em São Paulo, meses antes da pandemia se instaurar, e ele conheceu, do show ele foi numa balada, da balada ele conheceu um casal que falou, vamos pra casa pra gente fazer a 3, e ele foi, beleza. Chegando lá, o cara ofereceu, você quer experimentar? Ele topou experimentar. Que deveria ter uma responsabilidade, né, de quem oferece um produto que é altamente aditivo. Sim, Você não está oferecendo viciante. maconha ou uma dose de gin tônica, né? É Uhum. uma coisa que pode ser irreversível e tem um impacto cruel na vida da pessoa. A partir daquilo, ele gostou, óbvio, ele falou que o sexo foi extremamente... Porque o que acontece com a metanfetamina? Ela dá tesão. E ela dá muito tesão. A pessoa fica dias, 2, 3 dias, excitada e transando, tem uma dificuldade para ejacular, e mesmo você ficando com o pênis ereto, então você consegue fazer várias vezes continuadamente e aquilo tudo é muito gostoso. Tem gente que faz essas maratonas Maratona do sexo. do sexo químico, exatamente, por dias, e uma vez que encerra, elas estão 4 quilos mais magras. Esquece de tomar água, esquece de comer, esquece de usar banheiro. É uma coisa bem pesada. E daí esse médico, esse residente de medicina, ele entrou a pandemia, não tinha mais balada, e como que você ia conhecer gente pra transar? Quase falei um palavrão aqui. É. Pelo aplicativo. E daí no aplicativo ele entendeu o que significava Símbolos. aqueles símbolos. E daí ele foi ficando com mais e mais gente com essa finalidade. Poucos meses depois, ele estava viciado. E Muito sabe, pouco tempo depois. só fazendo uma parte, e aí tem uma coisa que é cruel dos aplicativos, que ele tem um algoritmo que entende que você começa a procurar aquele determinado tipo de pessoa e ele vai te apresentando mais do mesmo. É a Exato. mesma coisa com a notícia, com a informação. Ele vai sempre te apresentando mais do mesmo. Então você vive dentro daquela bolha. Então o mundo são pessoas que consomem metanfetamina. Aparentemente, todo mundo virou usuário disso porque era isso que ele estava procurando e era isso que o algoritmo entregava. E tem uma coisa da geolocalização existente nesses aplicativos de paquera, né, Tinder, Grindr e tal, que ele é perfeito para quem quer encontrar um companheiro, né, uma companheira, e ele também é utilizado pelos traficantes. Então, como que funciona? Você tá na Avenida Paulista, você tá interessado em comprar metanfetamina. E o teu traficante também tá na Paulista. Então ele pega e manda o motoboy para te entregar. Mas você pode estar no Grajaú, distante da Avenida Paulista, falando com um traficante cujo seu geolocalizador apresentou ali naquela região da Zona Sul de São Paulo. Ele vai ter alguém de moto para te entregar mais rápido. Então, assim, o que a polícia fala? Que os traficantes de Grindr, eles não são ligados a nenhuma facção criminosa, como o PCC. Eles são empreendedores independentes do crime, digamos assim. No entanto, eles têm uma rede de distribuição que daí é compartilhada por outros traficantes para atender essa demanda de bairros diferentes através de geolocalização. Mas voltando para o meu personagem, ele me conta que ele ficou adicto, ele chegou a ser internado, ele, enfim, nessas maratonas sexuais, como você não sente dor, ele chegou a ter uma fissura, se machucar mesmo, sabe? E daí ele contou que um dia, no Grindr, ele conheceu um cara que convidou para que eles fossem juntos até um hotel no centro de São Paulo, chamado Denver. Aqui perto do Bexiga, é isso? O próprio. Ele está estrategicamente localizado numa região extremamente boêmia e de fácil acesso. Ele está perto da Rua Augusta. Para quem conhece São Paulo, a Augusta é uma das ruas mais boêmias da cidade, do lado ali do centro. Ele está perto da Praça Roosevelt, idem, cheio de gente ali, jovens, vivendo a vida. E perto do Bexiga, que historicamente é um dos bairros mais boêmios de São Paulo. Então ele foi com esse cara no Denver para
transar e fazer sexo químico, consumir droga enquanto eles têm sexo. E aí ele descobriu que o Denver é um lugar que é muito frequentado por usuários de cristal, por gente que quer fazer sexo químico. Uma vez que esse cara me fala isso, eu, nas entrevistas com outras pessoas aqui de São Paulo que também estavam usando metafetamina e toparam falar comigo, eu perguntava do Denver. E sempre vinha um sorriso de rosto. Ah, você já sabe? Ou Já seja, sei, é conhecido. super conhecido. Daí o que eu fiz? Com o Grindr instalado no meu celular, eu fui até uma padaria que fica do outro lado da rua do Denver e liguei o Grindr. Tá na matéria isso, acho que 9 usuários do Grindr, 9 perfis, em que diziam estar no Denver. Então a pessoa coloca assim, Denver já, Denver com os emojis, Ou seja, você chega no festinha Denver, no Denver. ele já te entrega, tá aqui, ó. Você vem e você já recebe a droga. Aí o que eu fiz? Bom, configura aquilo de apuração tomar um tempo, né? Então, vamos lá. Um personagem me falou uma história, falando com outros personagens, eles confirmaram a mesma coisa. O que eu fiz, com o Grindr instalado no meu celular, fui até o lado do Denver. De fato, vi algumas pessoas a 40 metros de distância, a 50 metros de distância, que estavam no Denver e cujos apelidos, os nicknames ali no Grindr, informavam estar no Denver. Aí eu fui até o Denver. Eu me hospedei no Denver. O Denver ele funciona como um motel, digamos assim. Então ele tem preços por 4 horas, 8 horas, 12 horas e diária. Eu cheguei numa quinta-feira à noite, Carla, por volta das 9. E daí quando eu falei pro... O Denver é meio sinistro, sabe? Ele é aquele tipo de motel que já fica com entrada na rua. Então, só que o guichê de entrada, ele tem aquelas grades que parecem, na verdade, grade de cadeia. É. Então eu cheguei, tava um cheiro de arroz, feijão e cebola. Alguém tava jantando ali naquela grade. Eu pedi um quarto. Daí eu falei pro cara, eu quero só 4 horas, que era o mínimo. Daí ele falou assim, ele deu uma risada, ele falou assim, depois você volta pra renovar. Talvez ele pensou que eu fosse Fazer o indo sexo ali químico. fazer a mesma coisa que muita gente ia. Eu fico num quarto, são 3 andares. Fiquei num quarto no primeiro andar. A primeira coisa que eu noto, não tem câmera de segurança. Dentro de um quarto de motel, a gente sabe que não pode ter câmera de segurança, evidentemente, razões legais. Mas dentro do hall, na escada de acesso e no corredor, me chamou a atenção. Porque a câmera de segurança, ela é uma segurança pro hóspede E pro hotel. e pro hotel, numa eventualidade de acontecer alguma coisa. Sim, é muito importante. Não tem. Daí eu fico no quarto, 12. Ligo o Grindr. Daí as pessoas estavam a 5 metros de distância, a 12 metros de distância. E eu começo a conversar, me passando por um interessado com pessoas ali, só para confirmar. Fulano, você tá no Denver? Sim. E daí tinha um cara que ele tava com o nick assim, Rafa Pix Denver, com os emojis. Você pode fazer o Pix para rapidamente já obter o teu produto. Aí eu começo a conversar com o Rafa Pix e pergunto o preço. Daí ele tira a foto do cristal, da metafetamina, me mostra, falando que era do bom, e a grama era R$450. Que é bastante caro. É uma droga cara. A metafetamina tem sido chamada de crack dos gays ricos. É uma droga cara. Mas há uma questão ali, uma pegadinha nessa questão do dinheiro, Carla. Porque como é uma droga que você não consome sozinho, afinal de contas ela te dá uma excitação tremenda, você não se importa em pagar para quem não tem condições. Entendi. Então você acaba levando aquele parceiro que você curtiu ele, enfim, ele também quer, ele não tem dinheiro, mas vamos embora, eu tenho. O barato é coletivo. Não tem sentido você tomar uma droga E não pra tem ficar ninguém. em casa sozinho vendo um filme erótico que seja. Entendi. Você entendeu? Então, necessariamente, você precisa de mais gente, ou mais gentes de pessoas. Porque Você pode ser acaba até mais sendo do uma que outra um. atividade. Pode Exatamente. ser um grupo. Exatamente. Então, assim, o cara que tem a grana, ele não se importa distribuir porque ele precisa ter outras pessoas para dar vazão àquele tesão que ele tá sentindo através daquela droga. Então, não é uma coisa... Porque às vezes a gente é cara sim,
Isso tem uma régua de corte, sim. No entanto, não é só gente rica que está usando, porque outras pessoas são convidadas a entrar no rolê, uma vez que você precisa de mais Você tem o gente. patrocinador, que é o rico, e Isso. que aí sai pegando. O outro pode não ter dinheiro, mas ele é o bonitão, é o cara que topou, vambora, todo mundo entra aqui Exato. e vamos para esse sexo químico. Aí eu pego, constato, converso com esse Rafa Pix, ele fala que tá no Denver, e ele tá no Denver como estratégia. Estar ali é um facilitador para ele. Ele não tem que fazer delivery, pegar moto à distância. É como o cara, só para as pessoas entenderem, os entregadores do Rappi que ficam dentro do supermercado. Ele já recebe, então já. Cai o pedido, tô aqui, pego a já tô no Coca-Cola, pego o Red Bull, supermercado pego o macarrão, já e levo já pra tua casa. levo. E Sim, para chegar mais rápido. Então, sim. porque essas empresas já deixam esses entregadores, né, já estrategicamente ali para a entrega ser muito mais rápida. Você matou a charada, é isso. E algumas pessoas, o foco do Denver, o pico de lotação ali, é de quinta a domingo, ou segunda. Algumas pessoas deixam as portas entreabertas, já convidando quem quiser entrar, vem, fica à vontade. Porque Vem que vai isso ter é uma festa. droga que você precisa de mais gente, entendeu? Sem juízo de valor, cada um transa com quem Não, quiser, do jeito que são adultos quiser, maiores em de grupo ou não em idade. grupo. A questão é o uso da droga. Aí, ponto final, constatei aquilo que uma fonte falou, outra confirmou, o Grindr sugeriu quando eu estava ali perto e quando eu fui, era isso mesmo. Temos a começo, meio e fim. Bom, o Denver não tem site, o Denver não tem rede social. Como que eu contato o Denver? Eu vou até o Denver, de volta, deixo um cartão, sou fulano de tal, estou fazendo uma matéria a respeito de tal assunto, preciso falar com algum responsável. O gerente é tal pessoa, passa aqui mais tarde. Cheguei, não estava lá também, me foi informado que não estava. Daí eu entro no site da junta comercial e vejo quem são os sócios. E tem um sócio que tem um nome um pouco diferente. Eu encontro o telefone dele, o celular e ligo. Me apresento. Fulano de tal, aqui é o João Batista, repórter da revista Piauí. Estou fazendo uma matéria sobre o avanço do consumo de metanfetamina. E uma parte da matéria vai falar a respeito do Denver, que é um lugar onde as pessoas consomem e vendem livremente. Ele, hã? O que é isso? Não tem isso. Eu falei, não, eu não estou perguntando. Estou afirmando. Eu estive lá. Essa não é uma dúvida. Essa não é uma dúvida. Eu estou informando ao senhor que isso acontece lá. Daí o cara foi bastante, assim, simpático. Ele falou que não estava sabendo. Se isso acontecia, não estava sabendo. Medidas serão tomadas. O fato é, quem entra no aplicativo... Continua podendo Tem comprar e consumir no isso, Denver. tem muita gente, pelo menos com nick escrito Denver ali e super rolando. Tem uma outra história a respeito de metanfetamina. Tem um prédio residencial muito próximo ao Denver, recente, novo, coloridinho, que tem um público gay muito forte lá. DJs e, enfim, pessoas que trabalham com entretenimento, com noite, essas coisas todas. E eu tenho um amigo que mora lá nesse prédio. Esse amigo contou que o avanço da metanfetamina é tão grande... E esse amigo é gay, então ele entra, às vezes, no Grindr, ele fala que, assim, os primeiros nomes, assim, vários... É tudo Denver, tudo com emoji, assim... É ruim porque ele não tá afim desse rolê, ele queria encontrar Ele queria gente. outras pessoas. E tem... Dada a localização, acaba sendo um dificultador. Mas ele falou que dentro do prédio teve problemas, assim, de encontrarem seringas, porque um morador fazia festinhas regadas a sexo químico, e uma pessoa que foi na festa deixou cair seringa no corredor. Daí tiraram foto, mandaram no grupo de WhatsApp do condomínio, o síndico fez uma notificação e tal. Então, assim, a coisa da metanfetamina é uma realidade que está em ascensão e o aplicativo Grindr não faz nada para coibir. Para fazer essa matéria... Você entrou em contato com o Grindr? Tentei, Carla, a gente tenta. O Grindr, que foi fundado em 2009 e é um aplicativo americano, já teve escritório no Brasil. No entanto, não tem mais. Mas quem entra no Grindr, o usuário, vê um monte de propaganda ali, de empresas grandes. Propagandas voltadas pro brasileiro, tá? Pro público brasileiro. E eles não têm, João, nem uma representação legal?
Me foi falado que não, você acredita? E sabe o que, que é chocante? Porque na nossa lei, né, isso é lei no nosso país, qualquer empresa que seja, que esteja atuando no nosso, né, vamos dizer aqui, nesse nosso país com dimensões continentais, eles são obrigados a, pelo menos, ter um representante legal, para que eles possam ser notificados, né, autuados, respondam não só à imprensa, mas às autoridades. E aí, assim, eles não estão cumprindo com isso. A gente, né, sofreu aqui há bem pouco tempo atrás com o processo do Discord, porque quando a gente descobriu aquela quantidade de crimes, né, e eu fui uma das pessoas que fui reportar esses crimes também, não tinham representantes legais. Então, a própria polícia não sabia nem como autuar, né, não sabia nem como mandar uma notificação. Aí, depois de... Porque, assim, eu digo que nós, né, a imprensa, ela move montanhas, a gente, de fato, move montanhas. Depois tem até o caso da menina da Maia Kowalski, que ganhou a dimensão toda por conta de uma jornalista investigativa também. Eu falei, não, não vou, eu vou ficar em cima. E hoje eles têm um escritório tem uma representação legal, pelo menos, para que eles possam receber essas, vamos dizer, notificações, que eles prestem esclarecimentos. E é lógico, sempre naquela questão do gerúndio, que irrita muito, né, a nós jornalistas, estamos vendo, fazendo, verificando, e não é feito nada. Sempre, eu adorei a última resposta do Discord, que só 1% dos usuários estão cometendo crimes. Eu entro ali dentro, o que o João está me contando do Grindr, eu estou vivendo aqui ainda com o Discord. É assim, é muito mais. É crime que não acaba mais. É crime, crime. E não existe, de fato, uma colaboração. Porque essas plataformas poderiam, João, colaborar com as autoridades policiais para que a gente combata isso. Um usuário dessa droga, né, de metanfetamina, o futuro dele é muito triste. Sim. Porque é o que você falou, a adição é muito potente, as imagens são horrorosas. Para quem não sabe, a metanfetamina é a droga do Breaking Bad, né? Ficou Exatamente. famosa na série do Breaking Bad. A gente precisa descobrir de onde está vindo essa droga, porque a informação que eu tive, vou contar até uma novidade para as pessoas, depois que o João fez essa matéria incrível, maravilhosa, a gente conversa bastante. Ele falou, Carlos, isso aqui é muito sério. Eu falei, então a gente vai pegar. Vamos pegar, vamos dar continuidade. Porque isso também é um outro lado do bom jornalismo, né? Um começa e o outro vai dando continuidade, porque essas coisas não podem morrer, não pode morrer numa matéria. A gente está falando O caso não acabou ali, né? de segurança pública, de saúde pública. Isso é saúde pública, né? É impressionante como vários crimes esbarram na questão da saúde pública, né? A droga, a adição, né? O próprio Discord, para mim, é saúde mental das pessoas. As pessoas estão perturbadas. E a gente vai dar continuidade a isso. Só que, quando eu fui verificar, eles me informaram que a meta não está sendo produzida no Brasil, ela está vindo de algum lugar. Da onde está vindo essa droga? Você conseguiu apurar isso? O nosso foco era mais a adição por parte desse público e como ela está sendo vendida ali no aplicativo. O que se sabe é que ela tem alguma produção no Brasil também, pelo seguinte, porque a metanfetamina, ela é, digamos, como a gente viu em Breaking Bad, tem a substância ABC, você faz ali o A laboratório e aquilo é criado. Então, ela é feita no Brasil. Eu conversei com o Edu Albuquerque, que é um dos personagens da matéria, eu tô falando o nome dele porque ele falou as claras, e ele falou que ele teve um relacionamento com um traficante que o traficante produzia na própria casa dele. Então, assim, também tenho notícias de que é feito aqui. O que acontece? As substâncias vêm de fora. Entendi. Então, as misturas, digamos assim. Mas que tinha muita metanfetamina feita aqui em São Paulo também. Em apartamento, porque não é uma... Porque assim, É simples. eu até fui pesquisar com químicos, né? Ela é simples, mas ela é explosiva. Se você não souber fazer, você pode até morrer misturando aqueles componentes químicos. No processo, né? Exatamente, porque você misturar as quantidades erradas, você pode criar ali, sei lá, uma explosão. Isso, inclusive, é mostrado bastante na série também, né? Não é à toa que ele tem um professor de química para fazer a combinação. E também, se você não combina da forma correta, você pode ter uma droga piorada. E você sabe que eu vi nos Estados Unidos, você está falando aqui do fentanil, eles estão misturando fentanil em cocaína. Você sabia disso, Sim. né?
Então, O que é maluco, porque um é o high e o outro é um down. E daí você leva as duas coisas pro corpo. Eu é, não sei como que o corpo reage. então assim, eles estão é que as pessoas, quando consomem essas drogas, elas não têm ideia do que elas estão consumindo. Aí, no caso da metanfetamina, tem um problema gigantesco que é o seguinte. Primeiro você consome a metanfetamina, mas daí você começa a ter efeitos colaterais e daí você tem que consumir outras drogas para você poder se manter ali. Um deles é ereção. Eu conversei com um personagem dentro de uma clínica de reabilitação em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. Ele estava internado pela terceira vez por conta de metanfetamina. O braço dele, cara, tava assim, machucadíssimo, porque ele tinha ido ali de forma até involuntária por causa da família e tal. Neste momento ele tá fora e tá limpo. Espero que ele continue assim pra sempre. Posto isso, ele falou que depois de um tempo o pênis não levantava, mas a cabeça extremamente excitada. Então, o comando do sexo existia, mas o Mas o órgão não corpo, respondia. Então, eles compravam um remédio que ele é injetável no órgão para que aquele ficasse ereto. Então, depois de dias, quando se dava conta, além de estar machucado nos lugares onde aplicou a droga em si, o pênis também estava bastante muito, muito machucado. machucado. E aí vem o pós. Não consegue dormir. Aí tem que tomar Daí as pessoas remédio, tomam dezenas de gotas de Rivotril. ansiolítico. Exatamente. E daí você entra numa bola de neve. E daí começa a faltar no trabalho. Daí você começa a comprometer teus estudos. Daí a conta vai chegar. Porque ela chega. E é horrível, João. E tem uma outra coisa da metanfetamina, que é o seguinte. Nos Estados Unidos eles têm um termo chamado dentes de metanfetamina. Destrói mais que o crack. Toda dentina. E o lance daquele cachimbo que as pessoas fumam, como você fica com a sensibilidade completamente alterada, você não percebe que você está queimando. Então, tem umas feridas na boca, no lábio. São horríveis. Tem gente que fica com a pele próxima de onde sai a fumaça, escura, como se tivesse... Sabe fogão a lenha? Sim. Que fica com a parede naquele estado? Sim. Só que na tua pele. Porque exatamente, né? Aquilo é um produto químico. Na Você tua está pele. jogando aquilo diretamente no seu organismo. A metanfetamina ela é um enfeiador de pessoas. Ah, Ela deixa a pessoa... É muito louco, né? Porque você tá se sentindo vivo, sexualmente atraente, e quando você vê, você vira um esqueleto. Você um vira zumbi. uma maquete de gente. É. Não, a gente precisa combater isso. Eu já falei para o João que a gente abraçou. Eu estou conversando com vários policiais aqui de São Paulo, né, para a gente dar continuidade, porque isso não pode parar numa matéria. Isso é muito sério, a gente precisa fazer um grande alerta. Né? A gente tem aqui um braço muito forte, que são os streamings também, e que é mais, né, perene, né, o tempo que fica ali, da mesma forma que é a da Piauí, que é diferentemente de alguns outros jornais, que uma notícia vai sobrepondo a outra. Uma matéria de uma revista Piauí é uma matéria que tem uma longa Uma cauda vida. longa, exato. Exatamente, ela é muito... E o João já fez, gente, vamos dar todos os créditos para o João, 80% do trabalho, né? É dele aqui. Então, quando a gente pega, até para dar continuidade ao seu trabalho, que a gente, né, tem que ser bastante honesto, ele é muito importante, mas a gente não pode deixar isso parar. Ô, Carla, você sabe que depois que a matéria foi publicada, eu encontrei via TikTok um homem aqui de São Paulo, extremamente rico, de família bem, bem rica, que tá falando às claras sobre metanfetamina. Ele já passou por algumas internações. Vamos trazer Ele ele. pode ser um personagem para você. Vamos trazê-lo, vamos conversar com ele e a gente precisa unir forças, Faça porque força. a biqueira é digital. É. Você não precisa mais ir para uma zona de risco para comprar drogas. A biqueira ficou digital. Agora, é complicado tudo isso, né, João? Porque quando você fala que são traficantes independentes, eles estão mexendo ali com o jogo, vamos dizer, né, dos grandes traficantes, né? Eles vão acabar incomodando. E isso pode Ou os grandes traficantes vão incorporar essa forma. Porque se a gente pegar, por exemplo, no caso do crack aqui em São Paulo, logo no começo e até 10 anos, o crack ele não era parte do PCC, que detém o monopólio da venda de droga aqui no estado de São Paulo, basicamente.
o crack, o PCC bania, né, de presídios por atrapalhar o convívio, trazer problemas inúmeros que nem vem ao caso a gente falar. Mas o fato é, na Cracolândia de São Paulo, eram também traficantes independentes. Só que o que aconteceu? O volume de venda de crack é tão grande, ainda que o preço da pedra seja infinitamente menor comparado à cocaína, enfim, entre outras drogas, o cara fuma muita pedra. Ele quer ter o controle. Então, assim, lembra que tinha um momento que os jornais falavam que a pedra custava R$ 3, R$ 2? Tá, beleza, mas ele fuma pedra o dia inteiro. Então, talvez dê R$ 20, R$ 50 por dia. Vezes 30, chegou um momento que essa droga passou a ser interessante pro PCC. E dele falou, não, 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 vou tomar conta dela. E ele E aí eu vou controla te o contar crack também. uma coisa que é bem interessante, que eu descobri lá no Rio de Janeiro com um delegado. Quando eles controlam, né, essas grandes, vamos dizer, né, organizações criminosas, eles controlam aonde essa droga vai ser distribuída também, porque isso também atrapalha o negócio deles. Não sei se você chegou a ver, o João vai muito ao Rio. Ali em Copacabana estava tendo muito craqueiro. E o que ele, a pessoa que usa o crack, infelizmente, o usuário, ele perde a noção de tudo. Ele não consegue distinguir que ele está lidando com um policial, ele vai atacar quem está na frente. A pessoa realmente ela vira um zumbi. E eles começaram a atacar os turistas. Inclusive, teve uma turista que foi morta em Ipanema. E aí depois teve uma outra que levou facadas dos craqueiros. Aí, o que a polícia investigando isso para tentar, né? Porque isso aí o que acontece? A imprensa compra também, porque são, imagina, são, né, turistas estrangeiros, isso acaba com tudo, isso é um caos, né? E começa a ficar em cima e quando fica em cima, o que acontece? A polícia também fica em cima e isso atrapalha o comércio, inclusive, das outras drogas. As drogas caras, as drogas onde eles ganham dinheiro, que são as drogas da elite. Ali, vamos combinar. Você sabe o que aconteceu, João? Eu não posso contar, né? Eu não vou, prometo que não vou entregar minha fonte. Mas simplesmente estavam ouvindo os rádios, porque um escuta o rádio do outro, né? Uhum. A polícia escuta o rádio do crime e o crime escuta o rádio da polícia. É maravilhoso. Passaram um salve, o crime falou o seguinte: quem vender crack na orla está morto. Simplesmente acabou a venda de Tava crack. atrapalhando o comércio deles, de onde vem o dinheiro grosso, que é maconha e cocaína. E mais do que isso, começaram a levar a imprensa e a polícia. Claro. É Aí tudo que eles não querem. Assim, o criminoso, aquele que é, vamos dizer, né, o especializado, o profissional ali, ele não quer chamar atenção de jeito nenhum. A última coisa que ele quer na vida É trair o dele holofote. entrar em holofote, ter a imprensa na cola deles, Polícia que a imprensa investigando. leva a polícia, aí vira aquele inferno. Então ele fica quieto, ele fala, gente, sumam daqui. João, aí eu voltei, não tinha um craqueiro na orla. Não tinha nada, Eu nada. vou notar isso. Presta atenção. Aí eu falei, olha que interessante. É recente isso? É recente. A mesma coisa aconteceu com aqueles médicos. Aquilo, para mim, é um outro absurdo. O crime comete o crime e resolve o crime. Você lembra dos médicos? Claro, os Foram médicos lá, que foram assassinados em acabou, frente ao na hotel na orla da Barra de Tijuca. Horas depois, aqueles criminosos estavam todos mortos. É isso, você entende? Mas ali quem resolveu foi a bandidagem, né? Exatamente. Mas quem resolveu o problema do crack na orla? Também foi a bandidagem. Sim. Fala o seguinte, ó, vem cá, esse negócio é barato, mas então vai vender, sei lá, no outro lugar. Outro público, né? Aqui não. Aqui Outro você está público. atrapalhando o meu outro negócio. Então, assim, é chocante, né? Quando a gente para Tem para uma coisa pensar. curiosa, Carla, conversando contigo, eu vim da matéria, fiz a matéria recente do opioide, depois a matéria da metanfetamina, e eu entrei em muitos grupos de Telegram que vendem droga, desde fentanil ou sedativos, enfim. Droga, o Telegram é um dos piores, um né? descampado ali, que é muito fácil. Basta você entrar, digitar o que você procura, tem grupos abertos, você compra, faz o Pix e aquilo chega na tua casa em 2 dias. Não importa onde você mora. Posto isso, Grindr também, na questão da metanfetamina, e no Grindr tem venda de outras drogas, como maconha, êxtase e tal. Eu não vi, nem no Telegram e nem no Grindr, crack. Não vi. Nesses Olha grupos, que ninguém interessante. anunciando. Eu não sei se são aplicativos voltados para um público que tem um pouco de um poder aquisitivo, sabe? E daí não interessaria. Mas o fato é que eu não vi.
não, mas a gente tem que parar para pensar, até nós que trabalhamos bastante com jornalismo investigativo, a entender que o crime mudou, né? Ele migrou para essas plataformas, uma realidade, né, que ainda é complicada, é que o nosso sistema, né, que é esse o sistema que nos protege, vamos dizer aqui o nosso sistema policial, ainda não está completamente preparado para lidar com esse tipo de criminoso dentro desse universo. Concordo 100%. Eles conhecem gente ruim, sabem? Eu não tenho a menor Cara, a dúvida. maior prova disso, e você é a grande especialista em Discord do Brasil, é como crimes de ódio, de pedofilia e incentivo a mutilações, sobretudo em parte de crianças, contra crianças, tem propagado no Discord. Então, assim, a gente está falando de um recorte que é importante, que é a questão da droga, né? E da minha matéria é muito mais comportamento do que droga, né? Entender como que o opioide... Qual é a adesão do opioide no Brasil? Tá, entre profissionais de saúde. O que a metanfetamina está causando? Isso, aquilo, outro. Porque, assim, o que o Discord permite é muito mais, entendeu? É troca de vídeos íntimos de criança. É incentivar crianças a mandar, a suicidar, né? A tentar contra a própria vida, a fazer atentados em escolas. Então, assim, a polícia está muito, 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 muito defasada. Sim, e a gente precisa, né, apoiar, incentivar que eles ganhem, sabe? No sentido, ganhem mais material tecnológico, que eles possam, né, ter acesso mais à tecnologia, porque isso depende do Estado, né? Como ele está embaixo do guarda-chuva E do tem uma Estado. outra coisa que é o seguinte: esses sites, que são quase todos criados fora do Brasil, eles tiram o corpo fora. Lógico, eles nunca fizeram O nada. Grindr sequer respondeu aos meus pedidos de entrevista que eu mandei para os Estados Unidos, entendeu? O Telegram, recentemente, quando o Brasil todo estava com uma questão de incentivo a ataques golpistas, e o Telegram era o maior meio de troca de mensagens e combinações de ações, você lembra que sequer eles respondiam Sim, às notificações do STF? eles são. Daí, quando foi falado que seria tirado do ar, opa, tem um advogado aqui, deixa eu me apresentar. Então, assim, para a polícia é complexo também, porque são aplicativos Que estão que... fora, estão no Vale do Ilícito. Sabe como é que eu chamei? Eles adoram, estamos no Vale do Silício, disruptivo, porque aqui não tem barreiras. Falei, opa, tá tudo isso é muito bonito, né? Quando você olha, né, como é que eles criaram aquilo, né? A missão, né? O foco deles é lindo no papel. Falei, opa, mas nós não estamos falando da tua plataforma no sentido de como é que ela foi criada para atender ali ao público que vai jogar game ou ao público que vai se encontrar, mas das travas que vocês não usam para proteger essas pessoas, né? E isso é crime. Então, para mim, quando vieram com a história, não, o Vale do Silício, não, eu falei, é o Vale do Ilícito. Ali, o que tem de ilícito É um bom nome. dentro daquele lugar. E eu sou apaixonada por tecnologia. Eu falei, gente, isso é um absurdo. E eles usam ainda o discurso da liberdade, né? De que Eu não liberdade? posso coibir donos de perfis que queiram estar presente conosco. A questão não é essa. É crime. A questão é que tem pessoas compartilhando sexo com crianças. Isso é um crime. Sim, Tem pessoas incentivando crianças a se mutilarem. Isso é um crime. matando animais. Então, assim, Planejando massacres uma vez em que escola. você vira a plataforma onde se combina esse tipo de crime asqueroso, você não é responsável? Sim, você tem que ser responsável. Você tem que ser responsabilizado. Por isso que a gente precisa urgentemente da responsabilização dessas plataformas. Porque eu entendo, a botchequismo entrou no dólar eventual. Uhum. Sabia que podia acontecer e não tomou providências. Para mim é a mesma coisa, eles estão dentro do dólar eventual, eles sabem que isso vai acontecer. Eles estão, e o pior, eles estão vendo e eles não fazem nada. E tem uma coisa que é o seguinte, a tecnologia que essas empresas têm é muito sofisticada. Então, uma pessoa que posta uma foto no Instagram com o mamilo aparecendo, aquilo era removido por automático. Entendia que aquilo poderia significar pornografia. E às vezes era uma criança na praia e tá sem camiseta. Uhum. Não tinha nada ali de errado. Para isso eles conseguem, né? E vai escrever, olha, E você coloca no nick ali, delivery
Escreve. Entra no seu Instagram e sei lá, uma pessoa fez um comentário idiota. Tenta escrever assim: você é burra. Ele vai te proibir. Ele não vai deixar você continuar com aquele Ou seja, comentário. tem um discurso bonitinho de que coíbe Tem, o hate, o ódio, mas mas eles conseguem ultrapassar essas barreiras, né? Vão burlando e o outro vai fingindo que não está vendo. Porque o que a gente tem que explicar para as pessoas é que o ódio, essas redes de ódio, né? Elas engajam muito mais do que a pessoa que fala: João, você é lindo. Carla, você é maravilhosa. Agora, se eu começar aqui a xingar o João, cara, vai ter milhares de pessoas querendo ver. Olha lá, vão se matar. Porque entendeu? Da natureza tem um humana. livro que eu li recentemente de um jornalista americano chamado Ben Smith. Ele se chama Tráfego. E ele foi um dos fundadores do BuzzFeed e participou desse movimento online no final dos anos 2010 e depois até essa última década. Hoje ele é dono do Semaphore, que é uma newsletter muito importante. Esse cara é fera. Ele era o crítico de mídia do New York Times. Lá nos Estados Unidos tem uma tradição de mídia cobrir mídia, coisa que não acontece aqui no Brasil. Posto isso, ele explica exatamente a engenharia do algoritmo para estimular o ódio. O Facebook é uma rede social, depois transformada em Meta, é uma rede social que ela quer a discussão. Ela não quer, e ela quer que o assunto se torne presente ali. Então, se você posta algo bonitinho, olha a minha orquídea que lindo, todos os botões floresceram, você vai ganhar like, coraçãozinho. Agora, se você posta: comprei a minha orquídea numa floricultura e o vendedor entregou ela com veneno. Estou Pronto. intoxicada. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Pega o Twitter, que para mim eu chamo de Tu Hitler, né? Que agora mudou para X, sei lá, mas para mim vai ser sempre o Tu Hitler. Eu nunca vi tanta gente vomitando ódio numa rede social. É só ataque, é ataque, é ataque. Eu falei, meu Deus, as pessoas perdem horas e horas e horas atacando as outras. Simplesmente, se eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu falo: eu vou ignorar. Eu não vou, a não ser que seja alguma coisa, sei lá, isso aqui, eu estou vendo que uma pessoa está falando alguma coisa que não é verdade, pode prejudicar alguém. Aí você, no máximo, você cria um alerta. Agora, eu vou entrar lá para dizer que eu não... sabe? Mas as pessoas ficam e elas vão ficando consumidas. Isso é um adoecimento mental. João, nós estamos vivendo uma epidemia de saúde mental. Sim, e a gente não pode esquecer que o hater, ele quer uma projeção. Então, ele de repente não tem uma conta com muitos seguidores, ele não tem uma projeção pelo trabalho que ele faz. Projeção ali nas redes, né? Porque as pessoas, tem milhões de pessoas interessantes ali no... Eu tenho, enfim, os meus amigos são muito, muito interessantes para mim e muitos não têm rede social. E eles são perfeitos, eu os considero pessoas incríveis. Então, a gente não tem que medir o sucesso pelo número de seguidores, número de compartilhamentos. Lógico. Posto isso, para quem tem essa régua de vida, de que a rede social é o símbolo do sucesso, essas pessoas, no comentário odioso, ela consegue uma certa projeção. Então, Carla, a gente não pode esquecer, e isso fala no livro, fala em outros lugares, que assim, o comentário, ele é uma forma de você atrair gente para a tua página, de você ganhar seguidor. Sim, Então, é uma estratégia. Ele E pensa porque se eu como chego lá e eu. falo a floricultura é linda, aquela orquídea é Você maravilhosa, passa. mas não, eu sou defensor dessa mulher que eu nem conheço, porque ela foi envenenada por um pesticida que de onde ela comprou essa orquídea. Você tá entendendo? Então, assim, o lance ali é esse. O comentário, ele é uma isca para você atrair gente para a tua página. Então, você se aproveita da rede de comentários de alguém que tem uma projeção grande, Para para levar que a gente para outras pessoas... você. Exato. Olha como é diabólico. É maquiavélico, não é uma coisa... Você usado, É estudado, é pensado. usado contra tudo que você faz é usado contra você. É uma Depende, loucura. 100%, dentro da lógica Não, estou falando do das mundo redes real, sociais. é isso sim. No entanto, não é contra. Se o cara está disposto a querer ter um espólio de seguidores tão radicais quanto ele, e eu digo radicais em várias esferas, questões dos animais, questões do direito de gênero, trocentas coisas. Ele sabe que é ali, entendeu? A Luísa Mel, por exemplo, ela é muito, muito atacada porque as pessoas sabem que outras pessoas que veem ela como absurda, exagerada, ao xingá-la, vai atrair pessoas que comungam da mesma ideia.
Peguei ela aleatória porque ela é uma mulher conhecida pela questão dos animais, entendeu? Mas tem outras. Não, mas um dado interessante, é só para trazer uma outra pauta do João que é icônica, que foi a história daquele filme produzido pelo Brasil Paralelo. E aquilo veio logo após um dos documentários mais infelizes que eu já tive o desprazer, que eu tratei do assunto, eu acabei me esbarrando com ele, que foi o da Maria da Penha. Eu nunca vi uma coisa tão absurda em termos de conteúdo. Porque quando você vai falar, né? Vamos falar do caso da Maria da Penha, só rapidinho aqui, você vai trazer quem? Pessoas que possam falar sobre aquilo. Quem fala no documentário é o ex-marido dela, que é Uma parte interessada. interessada, e ele foi condenado, né? A condenação dele já caminhou em trânsito Transitou a julgado, então não temos o que discutir aqui. Aí eles levam para lá um homem que diz que lê microexpressões faciais. Eu falei, eu gostaria de entender o que isso tem a ver com o caso, né? Aí tem um outro homem que é presidente do Instituto dos Direitos dos Homens Brancos. Eu falei, gente, homens brancos estão precisando de defesa. É uma loucura, e uma pessoa que tem, inclusive, medida protetiva, né, contra ele. Aí, bom, só tinha homem, né? Estamos falando da Maria da Penha, que é violência, né, contra a mulher. Eles precisavam pegar uma mulher. Pegaram uma mulher que eu não entendi aquilo. Eu como mulher, aquilo chegou a me dar asco. Que ela agora passou a ensinar como as mulheres devem lavar calcinhas. E como elas têm que entender que elas estão ali para servir os homens, os seus maridos. Eu falei, como é que é? Essa é a base de um documentário. E que eles investiram... Para falar de violência de gênero, né? Exatamente. De um caso, aquela mulher, ela está paraplégica, sabe? E ela só não morreu, porque eu conversei com vários peritos em balística, porque aquele homem era ruim de mira. Porque ele queria matá-la. O plano dele era esse. Eu mato, né? Fico... Até assim, tudo, sabe? É que nem batom na cueca, João. Até a motivação do crime, né? O criminoso largou as joias, olha só. Mas ele estava levando uma Barça. Que eram coisas que interessavam a ele, entendeu? Fala muito sobre Criminoso ele. cultural. Era super... Eu queria saber como é que ele ia vender a Barça. Ele ia vender livros, porque a Barça, gente, era aquela enciclopédia gigantesca. Ocupava todo o espaço da Era o estante Google e que a toda a gente família tinha antiga na tinha em época. casa. Exatamente, que era onde você ia nos verbetes para Sim. saber, né, o que é Plutão. Você, Plutão é um planeta e tal. E aí o seguinte, gastam uma fortuna em publicidade, gastam muito dinheiro, que é para poder isso chegar no maior número de Ter pessoas. adesão, né? A adesão, e está criada a fake news. O que mais me choca no final de tudo isso é ver a quantidade de mulheres, e que não foi pequena, não, destruindo a Maria da Penha. Você é uma mentirosa, você é uma desgraçada. Eu falei, gente, o que é isso? Por que não são homens? Olha como a questão ela é bem bolada, né? Ela é maquiavélica. Mas aí, gente, olha que maravilha. Eles resolvem lançar um filme. E quem está lá é o João. A história é a seguinte. A Brasil Paralelo é uma produtora ligada a homens que têm um comportamento bastante conservador e de extrema-direita, enfim, que contestaram a eficácia da vacina, a necessidade do isolamento, contemporizaram a ditadura militar do Brasil. O currículo é longo. Mas eles eram focados em, aspas, documentários. Uhum. O grande sonho deles era criar uma ficção, porque eles têm o desejo de serem a Netflix dos conservadores aqui no Brasil. A Brasil Paralelo ela funciona da seguinte forma: você paga uma assinatura, assim como a Netflix, como Star Plus, como milhões de coisas, e daí você tem acesso ao cardápio deles, né? Ao conteúdo dos caras. Tem conteúdo que são 100% deles, tem conteúdo que eles também compram de fora. Posto isso, esse sonho deles iria se tornar realidade. Eles fizeram uma produção enorme com atores, alguns conhecidos do grande público, como a Elisângela, que
musa de muitas novelas, ficou conhecida também por se negar a se vacinar contra o coronavírus e veio a falecer recentemente. E o Felipe Fogozzi, idem e bidem, entre outros atores. O filme deles, como eles próprios propagandeavam, era inspirado numa obra, num livro, de T.S. Lewis. A gente está falando de um dos maiores autores do Do mundo. mundo que mais vende. Autor que vendeu direitos, espólio, né? Ele tá morto, cujo espólio vendeu direitos autorais para Disney. Tipo Nárnia. Viu, gente? A gente tá falando de coisas gigantescas, multibilionárias, porque para além do filme, que se transforma em 3 filmes, vem toda uma série de produtos licenciados. Enfim, T.S. Lewis não morreu há mais de 75 anos, que seria, portanto, quando os direitos autorais caem. Ele é um homem europeu que morreu há menos tempo. Portanto, quem quer fazer qualquer coisa que seja, uma série do TikTok, um filme de ficção, um romance inspirado, tem de pedir autorização e pagar pelos direitos autorais. Uma fonte, Carla, comentou comigo. Brasil Paralelo fez esse filme e vai estrear. A estreia estava prevista para pré-estreia setembro e estreia mesmo em outubro deste ano. Mas, João, eles não têm os direitos autorais. Num primeiro momento, eu não acreditei. Eu falei, eu acho que você está equivocado. Não é possível. Porque tinha Instagram, eles estavam falando abertamente, o cartaz estava inspirado em adaptação de roteirista do filme falando sobre o assunto no Twitter. Não era uma coisa escamoteada. Era às claras. Então, eles propagandeavam isso, até porque, poxa, o público do T.S. Lewis no Brasil é grande pra dedéu. Sim. Só esse público já lotaria um monte de cinema. Eu não acreditei. Mas, quer saber? Deixa eu apurar. Foi apurar. Carla, eu entrei em Adoro. contato com o espólio no Reino Unido. Eu entrei em contato com o CEO da Brasil Paralelo, com a assessoria de imprensa da Brasil Paralelo, com o roteirista do filme, que é ligado, que pertence, né? Ele é também do time da Brasil Paralelo. E aí, João? E aí, e com as fontes que trabalharam no meio da operação do filme. Aí, cara, foi muito engraçado, porque assim, num primeiro momento, eles falaram, vamos te responder. Daí eles sumiram. Lógico. Aí, o Reino Unido, o espólio, falou, não tem nada. Aí, no mesmo dia em que a Piauí, que nós procuramos eles para saberem, afinal, vocês têm direitos ou não, quando compraram, como que funciona, eles fizeram uma operação abafa, eles começaram a deletar postagens das redes deles e fizeram uma publicação dizendo que o filme ele era inspirado, na verdade, em 8 livros. Estrategicamente, 7 desses livros já não tinha mais direito autoral. Só esse do T.S. Lewis. Sabe um dos que eles se inspiraram? A Bíblia Sagrada. Segundo o que eles colocaram ali no Instagram deles, nas redes sociais deles. Aí nós fizemos a matéria. A distribuidora do filme no Brasil é a Paris Filmes. Também entramos em contato com eles. E eles falaram via assessoria de imprensa que não era com eles. Que, na verdade, isso era a questão dos direitos autorais diz respeito à produtora e não à distribuidora. Mas eles... Aí eu vou entrar aqui um pouquinho, porque eu conheço bastante Por essa favor. questão de clearance, né? Eles estão distribuindo, eles precisam ter certeza de que todo o clearance foi feito. Uma das perguntas que eu fiz é, vocês têm compliance? E como é fazer o contrato com uma empresa que flagrantemente nega questões que são caras para a E sociedade? do direito autoral, a Paris Filmes, até pouco tempo atrás, estava lá no Comitê Nacional de Cinema, né? Então, assim, ela é uma distribuidora super importante e que, assim, não é só questão de boas práticas de compliance, mas do clearance. Eu vou, por exemplo, você fez essa matéria, aí eu vou licenciar, eu vou distribuir. João, posso? Eu vou pegar, eu vou olhar, olha, adorei, isso aqui é incrível. João, você tem todos os direitos, essas pessoas te passaram as autorizações, a gente pode falar em nome delas, porque quando a gente fala de clearance, é todo o arcabouço legal que envolve aquele determinado produto.
Então, Aí você tá me dando uma aula. então, por exemplo, quando a gente. Vou pegar aqui, eu vou licenciar uma série para Discovery, tá? O que acontece? Quando eu licencio aquilo para Discovery, eu licencio junto, vai junto, todo o clearance da série. Então, é o seguinte, que eu tenho todas as autorizações de uso de imagem, de voz, enfim, se eu estou usando um logo, do logo, se aparece um cachorro, existe autorização de uso de imagem do cachorro, do dono daquele animal. Então, por exemplo, se eu tenho marcas, né, por exemplo, tenho investigação criminal, e eu não tiver o direito, eu tenho que borrar, entende? Tem muitos problemas que, se você não faz isso da forma correta... então, por exemplo, eu vou fazer o João escreveu um livro, eu quero fazer uma série em cima do seu livro, eu preciso ter um contrato com você que você está me repassando esses direitos para que eu possa produzir, né, um documentário em cima de um livro seu. Então, todo esse material é juntado e é entregue quando você entrega a obra para ele ser. Porque, do outro lado, se tiver algum problema, fala, opa, não, está tudo certo. Uhum. Esses departamentos dessas grandes empresas, o departamento jurídico, eles são super cricas. E tem que ser. E tem que ser, porque... É o papel deles, né? Não, e é assim, nós estamos falando de direito autoral. Nós estamos falando de direito autoral, que é, dentro do audiovisual, a coisa mais sensível. De quem é isso? E não só o direito autoral, mas do direito autoral, quando você produz uma obra, você tem o direito patrimonial. Quando você escreve uma matéria para Piauí, o direito de autor é seu. O patrimonial é da Piauí. Então, ela tem o direito de recolher, né, fins... ela pode... o dinheiro que vai gerar através da venda da revista é dela. O direito patrimonial é dela. O autoral é seu, que é o direito do autor. Fui eu que escrevi essa matéria. Seja você um PJ, um CLT, o direito de autor é da pessoa, né? Ele é pessoal, você pode escrever isso em paralelo. Mas o direito patrimonial ele pode ser de um outro, de um terceiro, porque ele quer ter um provento financeiro. Aquele provento vai para onde? Então, e isso é meado com a distribuidora. Você entende? Então, olha aqui, a distribuidora vai distribuir, ela fica com uma parcela, ela abocanha uma parcela gigantesca. Quando a gente pensa num filme, uma parcela vai para o cinema, para o dono, que é o exibidor. A outra parcela vai para o distribuidor. E uma outra parcela fica com o produtor executivo, que tem o direito patrimonial. Que aí ele pode ter negociado com o ator também levar bilheteria, tem vários arranjos. Mas todas essas pessoas aqui estão ganhando. E se ganham, tem provento financeiro, são responsáveis. Então, não tem essa conversa fiada que eu não sei. Não fiz. Não. Você tem que saber. Pois bem, uma vez que a gente fez a matéria, cujo título era esse, Operação Abafa, a Brasil Paralelo fez uma pré-estreia num cinema aqui de São Paulo voltada para líderes religiosos e influenciadores, sem nenhuma foto em rede social dela. E olha que eles são postadeiros. Eles gostam de uma rede social. Não teve nada. Mas aí, a data de estreia era outubro. Os cartazes chegaram a ser distribuídos. Uma fonte passou num shopping aqui de São Paulo, que tem Cinemark, o Vila Lobos, e tirou foto. João, li a matéria da Piauí, depois a gente fez uma outra matéria falando que tinha sido cancelado, agora sem data disponível, né, prevista, mas está aqui esse cartaz. Entre em contato com a Paris falou, não, foi um erro, porque já estava programado, foi para aí, mas não estreou comercialmente. Esse é o fato. Então, o grande sonho da Brasil Paralelo, que era entrar no mercado de ficção e se tornar Hollywood do Brasil, no sentido conservador da coisa, entre aspas, foi postergado. Foi. Porque eles... por uma questão jurídica. Não, e é o que você falou, custa uma fortuna. Eles estão falando de um autor que é aclamado, e não só isso, muito lido. João, você está falando de pagarem. Tem que saber se o espólio tem interesse. Porque você pode chegar para mim e falar... Mas imagina, você tem contratos com a Disney, você tem contato com os maiores do mundo. Eu não tenho interesse. Ou até tenho, mas pode custar um pouco. Não, mas a gente tem que parar para pensar, porque de repente eles não têm interesse. Eles já estão fechados com a Disney. Então, eu não tenho interesse. Para tudo, né? Eu pago o dobro da Disney. Não, mas eu não tenho interesse. Porque nem tudo é dinheiro.
Sim. Tem Estrategicamente valores, tá né? Você fechado com quer a associar ou Disney. não. Não, e você tá fechado com a Disney, para eles é muito melhor, entendeu? Uhum. Porque aquilo vai reverter depois em outros produtos, é o que você falou, Licenciamento. licenciamento de bonequinho, sei lá, de tudo, né? Enfim, de jogo, de um Uhum. universo de roupinhas, de tudo. Fala, não, muito obrigado, não quero. Sabe, uma negociação não é só dinheiro. Tem muitas coisas envolvidas numa mesa de negociação. A pessoa pode falar, a minha empresa não se interessa pela sua empresa. Eu Não não tem quero me associar a match. você. Sim. Exatamente, não tem match. É ok, é lícito, não tem match, eu não quero. A gente está Uhum. falando de entidades privadas, eles não são obrigados. Uhum. Entende? Então, assim, tem muitas coisas. E aí é maravilhoso, porque foi aqui, ó, nosso amigo, nosso colega, que trouxe isso, porque isso ia passar, ó, concorda? Na surdina. Talvez eles têm que te agradecer. Muito. Porque você livrou eles de uma multa homérica. Porque certamente isso ia chegar nos Sabe que uma outra ouvidos pessoa me falou das isso? grandes, dos grandes streamings. Então, se eles têm contrato com a Disney ia falar: opa, o que é isso aqui? Os caras estão usando material que a gente paga uma fortuna lá. Não, 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 não. Você tirou eles de uma grande enrascada. Você Quem salvou diria? eles. E vamos aqui para as perguntas. Temos perguntas para o João. Vamos lá. A Cláudia Costa perguntou assim: João, na sua visão, como o jornalismo investigativo pode contribuir para a conscientização e mudança em questões sociais complexas no futuro? Nossa, eu acho que a nossa contribuição é ampla nessa questão de. Vamos pegar, por exemplo, o jornalismo investigativo na área de saúde. A gente passou por uma pandemia. Então, tinha muita desinformação a respeito da eficácia, da não eficácia, da intenção do laboratório, da não intenção do laboratório, depois da compra da vacina, não compra da vacina. Então, imagine se o jornalista investigativo que cobre saúde, que cobriu pandemia, não tivesse ali em cima, cobrando o governo a respeito da necessidade de vacina, no governo, no caso, negacionista. Então, a importância do jornalismo investigativo é por um bem-estar melhor da sociedade como um todo. É assim que eu vejo. Sim. Tem muitas, por exemplo, investigações criminais, usando o termo Do do programa. programa, que elas se dão após investigação jornalística. Por exemplo, o episódio do Orçamento Secreto foi uma descoberta de um repórter, Breno Pires, meu colega da Exatamente. Piauí. Então, na época ele estava no Estadão. E a partir daquilo, trocentas coisas aconteceram. Olha a importância. Então, assim, não sei nem como mensurar. Vamos lá? Vamos lá. A Stephanie Macedo pergunta qual impacto você busca gerar com as suas narrativas. Nossa, às vezes, Stephanie, é assim, jornalismo não é uma ciência exata. Então, tem matérias que a gente está fazendo e que com absoluta convicção de que essa vai ser super lida, vai bombar, o mundo inteiro vai discutir ela. E eis que você publica a matéria e ela não tem a penetração que você imaginava que ela teria. Mesmo assim, você não tem milhões de requisitos ali que você achava que ela causaria algum impacto e não causa. E tem outras que você faz, vamos lá. E eis que vira algo gigantesco. Uma hecatombe. Vira uma hecatombe. Então, quem faz jornalismo, sem hipocrisia, faz jornalismo para ser lido. Então, eu não quero fazer matérias que as pessoas não leiam. Eu quero fazer matéria que tenha uma penetração, que as pessoas leiam. Nem sempre a gente consegue, mas tem uma coisa que é o seguinte: o furo, aquilo que ninguém falou, aquilo que é exclusivo, esse tem muita expectativa de ser blockbuster, assim, de ser bastante lido. E por isso que a gente tem que batalhar por ele, né? De Exatamente. contar a história que ninguém contou. E nem sempre o furo é o primeiro. Nem sempre o furo é o primeiro. Porque tem dois tipos de furo. Existe o furo que é o imediato, né? Vou falar de uma matéria que eu já fiz, tá? Tá. O caso da Mariana Ferrer. Veio aquela notícia de que ela, publicada pela jornalista Shirley Alves, de Santa Catarina, que é excelente, de que ela havia sido maltratada, para ficar nesse termo, durante a audiência de primeira instância. As cenas eram grotescas, né? Uhum. Ela foi humilhada ali.
Houve passeata na Avenida Paulista, né? Um levante pelo direito das mulheres, pela grosseria contra a tortura psicológica no meio jurídico, etc. e tal. E daí a gente foi para Florianópolis, onde aconteceu os fatos, dentro de uma boate chamada Café de la Musique, para entender. E assim, eu não fui a pessoa que dei o furo, né? Aconteceu isso com a Mari Ferrer naquela audiência de primeira instância. Mas eu fui a pessoa que fez, acredito, um documento mais extenso sobre o que de fato aconteceu naquela noite que não terminou até agora. Numa causa que era supostamente ganha, né? Tinha sêmen do cara na calcinha dela, sangue, rompimento de ímen, e eis que a pessoa foi inocentada, o homem foi inocentado. Então, contar esse caminho todo, daquela noite na boate até a absolvição, foi uma matéria que eu me orgulho muito de ter feito. E muita gente que leu e que estava acompanhando o caso falou, João, acho que eu entendi com um pouco mais de profundidade. Tem uma coisa, Carla, que assim, o jornalismo, ele é assim, ele quer o imediato, mas ele também precisa do decantado. Tem coisas que tem um tempo específico para elas acontecerem. Não, eu adoro decantado, viu? Eu não quero ser a primeira E também, não. Não faço a não, é que menor às vezes questão. o desafio numa revista que é mensal, de jornalismo narrativo, é você conseguir ser o primeiro e decantado ao mesmo tempo. Não é fácil essa equação. Não é fácil. Mas a gente às vezes Não, é que consegue. nem assim, as pessoas ficam assim, gente, cadê? Esse caso do Discord não termina. Eu falei, gente, ainda vai tempo, porque ainda estamos em fase de apuração de muita coisa. É que muitas coisas foram acontecendo, Sim, a gente ele tem vai se que avolumando. a gente tem que anunciar, né? Uhum. Mas como está sendo feito, né? Produzido um documentário gigantesco, uma série documental, não está ainda, sabe assim, você não tá pronta, Uhum. porque tem muitas coisas que estão Concordo acontecendo 100%. e ter a pressa de soltar isso A pressa vai ela pode ser ficar uma grande inimiga do bom porcaria. jornalismo. Exatamente. Mas é óbvio que tem o jornalismo de site que é factual. Caiu um caminhão na Marginal Tietê. A gente tem que serviço, ser informado, pegar Ó, outras rotas e tudo o mais. João deve ter visto. Você viu Jinx, da Sim, HBO? sim. O que é aquilo? Aquele documentarista ficou. Olha o tempo que ele ficou com aquele serial killer. E quando eles já estavam ali meio que desistindo, pô, quando a gente não conseguiu muita coisa, o cara acaba se entregando para o operador de áudio. Pro documentarista, Pro né? documentário. Aquilo é fabuloso. Aquele documentário condenou o Robert Durst, um dos maiores manipuladores. E olha, assim, é fabuloso, mas olha o tempo que demorou. E, enfim, muita história já tinha acontecido, já tinham se falado de Robert Durst. Ele falou, não, mas essa história para mim está estranha. Caso Evandro. Olha só o que aconteceu. 20 anos depois. Mais, né? Foi no começo dos 90. 31 anos. O jornalista Ivan, ele merece todas as glórias, porque ele conseguiu fazer com que uma condenação injusta e cruel, com tortura no meio do caminho, com, enfim, apedrejamento de casa, com muita dor, que essa condenação fosse anulada. Isso não é pouco. Não. Isso é gigantesco. Hercúleo. Parabéns para ele. Eu também sou mega fã isso é muito dele. grande. Tem mais? Temos o Gabriel Lacerda pergunta assim: ao lidar com temas sensíveis, quais são os desafios que você enfrenta durante o processo de investigação e como você protege suas fontes? Então, sobre lidar com assuntos sensíveis, eu penso o seguinte: eu não posso perder noite de sono com isso. Então, para você falar com mulher a respeito de assédio, você tem que dizer: eu quero muito, no meu caso, né, minha estratégia. Eu sei disso, me falaram isso, eu queria muito contar essa história, mas a história é sua. Você tem que se sentir à vontade. Sim. Eu não vou puxando a corda de um jeito que ela se sinta pressionada por mim, você tá entendendo? E daí eu também falo: fulana, eu soube por outras pessoas que trabalham contigo que aconteceu isso. Isso seria fundamental para a gente desvendar e contar melhor a respeito desse homem. Mas não aconteceu comigo, aconteceu com você. Se você se sentir à vontade, tá aqui. Da primeira coisa que elas falam é o seguinte: quem te falou? Daí eu falo o seguinte: assim como tudo que você me falar, eu não vou falar quem me falou, eu não vou te falar quem me falou. Exatamente. Não, E com mais detalhes você tiver, é melhor. Então, por exemplo, fiz uma matéria recente sobre um médico. Daí
no posto de saúde do hospital, no 16º andar, onde vocês costumavam se cruzar por volta das 6 da tarde. Ele está dando informação, que é verídica. E a pessoa, ela gosta do jornalista que apurou. Ela respeita mais. Então, quando a gente chega, oi, Carla, tudo bem? Viu, fiquei sabendo que aconteceu isso. Onde? Como? Quando? Quem? Então, ele se sente mais instigado, sabe? E é um poder para convencer também, porque, bom, minha história vazou. Se ela vazou, por que não falar com um jornalista que é Não, e que é sério? confiável, que é sério, Sim, um que é veículo isso que sério. é muito importante que as pessoas entendam, né? Que elas procurem bons jornalistas. E as pautas hoje chegam assim, por DM? E assim, porque assim, falar. E tem que tomar cuidado, né? Principalmente, enfim, porque tem gente que não é séria. Uhum, Ele quer ter só o hype, ele quer ter aquela curtida, ele quer ter o engajamento, né? Aquela pessoa, e ela vai tratar aquele teu assunto de uma forma que, sei lá, é um alerta. Eu acho que assim é importantíssimo. Então, as pessoas que sabem que tiveram as suas histórias vazadas, procurem os bons jornalistas, mesmo que eles não tenham te procurado, vai atrás. Porque se for uma coisa importante, ele vai parar e vai te ouvir. Pera um pouquinho, deixa eu entender. Mais do que sair, não, numa pessoa que está ali, não, eu quero postar um escândalo, né? É assim, a gente tem que fugir um pouco dessa coisa do escândalo, sabe? Porque isso é muito nocivo. A gente não está fazendo jornalismo. E tem jornalista que ele quer ser a notícia, né? Eu acho um caminho não legal, assim. Quem tem de brilhar é a história, bem contada, bem apurada, bem checada. Exatamente. Isso. Aí, por tabela, você brilha, mas você querer estar à frente... João, a gente tem uma brincadeira aqui para o final. Não é uma brincadeira, são perguntas. Você vai escolher uma e eu vou pedir para você responder. Você pode escolher a que você quiser. Né? Aqui, ó. Tá aí, ó. Eu tenho a sorte. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Nossa. Perguntas filosóficas. Nossa, depende tanto, né? Porque, por exemplo, no caso de estupro de uma mulher, se você tem uma imagem dentro de uma propriedade privada, é um direito individual seu. Você não precisa compartilhar isso com ninguém. Mas se essa imagem pode elucidar um crime tão horrendo, eu acho que sim, você tem que sacrificar. Ainda que, por exemplo, dentro daquela imagem possa conter você discutindo com a tua esposa, ou um pé de maconha, que no Brasil é proibido, coisas que possam te comprometer de alguma forma, mas você não compartilhar isso implica que você está sendo um canalha para que alguém vá para a cadeia. Eu concordo. Tem momentos que... Até a questão da própria pandemia, né? Que não é sobre você, né? Quando você se recusa a tomar uma vacina, você pode colaborar com que o vírus fique um pouco mais fortalecido, enfim, tem trocentas coisas ali, levar para um funcionário, para um parente e tal. Exatamente. Eu fui uma das pessoas que fiz parte do teste da vacina. As pessoas falam, você é louca? Eu falei, não, de jeito nenhum. Meu bracinho está aqui à disposição. Porque assim, nós precisávamos colaborar e contribuir de alguma forma. Eu não sou da área da saúde, eu não sou pesquisadora de saúde. A minha contribuição é com o meu corpo, né? Exatamente. Eu falei, vamos embora. Né? E as pessoas, naquele momento, todo mundo ainda muito assustado, porque, principalmente onde a gente vivia, no nosso país, né? Se você tomasse vacina, lembra, você ia virar jacaré? Eu virei jacaré, estou aqui de jacaré. E eu não tomei placebo, porque quando abriram, né, o teste cego, eu tinha tomado a vacina. Eu fui uma das primeiras a tomar vacina, né? Eu já estava vacinada logo em 2020, né? E a vacina se mostrou eficaz. Eu fiz vários testes, né? Eu nunca contraí a Covid e eu já tomei 6 doses de vacina. E você está tudo bem, né? Tô Trabalhando. Estou trabalhando, estou aqui. Bonita. Fiz todos os meus exames, tive um acompanhamento fantástico do pessoal da Pfizer, né? Que eles fizeram, né, o trial de acompanhamento. E deu certo, e eu acho que é isso. Você sabe que depois eu vou contar uma coisa para você, João, você vai morrer de rir. Quando eu estava fazendo o teste da vacina do Covid. Do Covid, eles começaram o teste para a vacina do HIV. E eu falei, vou me candidatar também.
eu fui excluída do teste. Aí, e a resposta, porque eu não tenho múltiplos parceiros. Não é pela sua orientação sexual, você deveria ter Você não múltiplos. qualificava Eu não porque você estava não tinha. dentro Ai, que daquele. pena, né? Aí eu falei, Nesse- falei assim, né, as pessoas falam, Carla, eu falei assim, gente, se a gente puder ajudar, essa é um pouco a minha cabeça, entendeu? Mas eu fui descartada, eu não pude participar, eu preenchi, mas aí você preenche uma ficha, né? Você tem Não, a pena não é nem múltiplos por não ter parceiros. participado, é por não ter múltiplos parceiros, né? A pena é essa. Adoro, amo o João. João, deixa todas as suas redes sociais para as pessoas acompanharem. Vocês me perguntaram novamente quem é um dos jornalistas que eu sou fã, que me inspira, é o João. Obrigado, Carla. A gente se conhece há muitos anos. Eu acompanho o seu trabalho também há muito tempo. Tenho um baita de um respeito por você, você sabe Tenho disso. muita admiração De também. outros carnavais. E é recíproco, obrigado. Meu nome é João Batista Júnior. No Instagram eu tô João Batista JR, no Twitter João Batista _JR, eu acho que é isso. João, bota lá o Linktree, né? Sabe? Ah, tá bom. Porque aí, se você abrir outra... Porque agora tem 500 milhões de TikTok, Twitter, sei lá, site. Como é que as pessoas entram em contato com você? E, de novo, é um excelente O jornalista. que eu ia falar para as pessoas é apoiarem o jornalismo. Sim. É óbvio que eu vou puxar sardinha para onde eu trabalho, que é a Piauí, que faz um jornalismo extremamente sério. Ser um assinante é importante, mas tem outros veículos maravilhosos. Tem Agência Pública, tem Intercept, tem a Folha. BBC, Tem... maravilhosa. Exato. Então, assim, leiam. Ah, mas só leio digital. Gente, é óbvio. Os nossos assinantes online é o que mais cresce mesmo, né? Mas sejam apoiadores. Mas, assim, tem que apoiar o jornalismo profissional, tem que ler. O que está na tua timeline não quer dizer que o mundo significa aquilo apenas. Não é, mas eu não vi. Não vi, porque o algoritmo vai entregar aquilo que você gosta, tem uma predisposição a gostar, e daí você fica fechado em ciclo, parece que a tua vida é look do dia, ou só gastronomia. Não é. Então, assim, se você não lê aquilo que não é parte do seu ciclo, você não vai estar bem informado. E pessoa desinformada tem problemas no geral, entendeu? Então, a gente é mais interessante quando a gente sabe das coisas, quando a gente lê. E ler é fundamental. Ler jornalismo de qualidade. Sim. Ler gente que produz, que apura, que corre atrás de informação, enfim, que presta serviço. Até porque o jornalista de qualidade, ele não está ligado com braço nenhum. O jornalista de qualidade, ele é independente. Exato. João, Obrigado. obrigada. Pela nossa conversa.